Olá meninas, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre vírus, né? Começar falando de virologia, alguns conceitos, estruturas e já iniciar algumas doenças que são ocasionadas por vírus. Então, lembrando que os vírus, eles são agentes infectantes de células, eles podem ocasionar doenças em animais, plantas, são capazes de atacar outros micro-organismos inferiores, até mesmo as bactérias, eles podem infectar até bactérias. Eles não têm metabolismo próprio, né? Ou seja, eles não têm vida independente, eles precisam de outro ser vivo para viver, nós já falamos disso em outras aulas. Fora das células, quando ele não está parasitando, quando ele não está morando, né? Ou utilizando a energia de uma célula, ele se cristaliza. Se ele estiver só no ambiente, sem estar presente em nenhuma célula, então ele se cristaliza, o que vai torná-lo impedido de se reproduzir, de se desenvolver, até que ele consiga parasitar uma célula ou até que morra mesmo no ambiente sem chegar a tempo de ter para conseguir parasitar um outro ser vivo. Isso significa que o vírus é um parasita obrigatório, sem vida independente. Então, os vírus não se enquadram em nenhum dos 5 reinos, por isso que, por muitos autores, não é considerado um ser vivo. Sua composição básica, quando se fala de estrutura, é uma molécula de ácido nucleico e uma cápsula de natureza proteica, que são capsídeo. Então, basicamente, em sua estrutura, ele é composto das seguintes partes, né? Ácido nucleico, que é o DNA, o RNA, essa parte verde aqui de dentro, que são as informações a respeito desse vírus. Cápsula viral ou capsídeo, que são essas proteínas, essa parte em azul, que está revestindo o DNA e o RNA. E alguns outros vírus podem ainda apresentar uma membrana lipoproteica, originada na célula hospedeira. Então, vai depender do tipo de vírus para ele ter essa particularidade em relação à membrana lipoproteica. Então, a maioria dos vírus a gente vai conhecê-los e chamá-los por suas siglas, como nós chamamos o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, HPV, papiloma vírus humano, VHB, vírus da hepatite B, vírus da hepatite A, e aí a gente vai colocando as siglas, até porque se você for olhar o significado em si de cada sigla, é um nome em inglês, né? Então acaba que a gente traduz para o português e consegue falar, e às vezes torna até mais fácil para nós escrevermos e nos relacionar alguns textos e falas ao próprio vírus. Então a gente acaba, para facilitar a escrita e a fala, nós utilizamos as siglas. Como é a morfologia? Lembrem que toda vez que nós falarmos de morfologia, nós estamos falando a questão da estrutura, tá? Ou da forma como esse vírus ele é. Então, atualmente nós podemos distinguir pelo menos 3 formas diferentes de vírus. Então, existem os vírus poliédricos, que são aqueles dotados de simetria cúbica. Como exemplo desse tipo de vírus, tem o vírus da poliomielite, como eu coloquei aqui para vocês. Ele é um vírus, quanto à sua forma, é chamado de vírus poliédrico. Uma outra forma de vírus muito comum são os vírus tubulares. Tem simetria helicoidal, como vocês podem ver o núcleo dele, como o vírus do mosaico do tabaco, o vírus da gripe da cachumba, eles possuem essa forma. Também existem os vírus chamados de vírus complexos. Os vírus complexos, tem gente que diz que ele parece com uma aranha, né? As estruturas, por ter, né, essas pequenas hastes aqui, então muitas pessoas relacionam como se parecesse com uma aranha. Mas dentro da forma que nós nos referimos, é chamado de vírus complexos. Então, aí como exemplo, a gente tem o vírus da varíola e os bacteriófagos, que são aqueles vírus que parasitam uma bactéria, aqueles que entram em uma bactéria. Então, aqui eu coloquei as formas para vocês: poliédrico, helicoidal, né?
os que possuem o capsídeo e o bacteriófago. Então, esses são os 3 principais aqui tipos de formas dos vírus. Então, infecção e replicação dos vírus. É importante saber, eu vou colocar um vídeo para melhor explicar essa parte de replicação dos vírus, como eles entram, é um vídeo até bem rápido, mas é bem interessante, a respeito de como o vírus ele tem acesso a uma célula e a partir dessa célula ele se replica. Então, no processo de infecção de uma célula por vírus, é somente o ácido nucleico que penetra e ali se multiplica na célula. Então, a fração que envolve o ácido nucleico contribui para caracterizar a especificidade do vírus. Então, lembra que o ácido nucleico, né, nós temos, olha só, fica dentro da membrana, né, fica dentro da cápsula do vírus. Então, é ele que tem acesso à parte interna da célula e a partir dela começa a se multiplicar. Então, como acontece esse processo de infecção e replicação? De forma resumida, eu coloquei em etapas. Como vocês irão ver no vídeo, primeiro o vírus se aproxima de uma célula, né, aquela célula que ele vai ter mais afinidade ou região. Ele vai se fixar nessa membrana celular. Depois ele vai injetar o seu material genético. Né, posteriormente, o comando metabólico da célula infectada pelo material genético passa a andarem em conjunto, né? Ou seja, o vírus ele começa a ter energia ou vai começar a utilizar o metabolismo dessa célula e assim vai começar a formar novos vírus. E, consequentemente, vai acontecer o rompimento de células pelos novos vírus formados, que ficam livres para infectar novas células, e assim vai se dando o ciclo. Então, todo o processo descrito, ele dura aproximadamente 30 minutos, ou seja, é muito rápido. E é denominado de ciclo lítico, por determinar a lise, ou seja, a destruição de uma célula, porque a partir do momento que o vírus ele entra em uma célula, ele vai destruir as informações dessa célula, ele vai modificar. Então, essa célula já não vai mais ser a mesma coisa como era antes. De forma que ele vai passar a modificar essa célula e se replicar a partir dela. Então, o tratamento das viroses por antibióticos é impossível, porque os vírus não possuem metabolismo próprio, ou seja, ele parasitou uma célula, o antibiótico, quando ele vai trabalhar, ele elimina aquela bactéria. Aqui eu não tenho uma bactéria, eu tenho uma célula, uma própria célula minha, um exemplo, que foi infectado por um vírus. Então, por isso que os antibióticos, eles não vão conseguir tratar uma doença viral. Eles vão conseguir tratar, às vezes, os sintomas, as consequências que esse vírus podem ocasionar, mas não em si a doença, porque é o vírus penetrando numa célula do próprio hospedeiro, da própria pessoa ou do próprio animal, e a partir dela se replicando e se desenvolvendo, ocasionando a doença. Por isso que quem vai conseguir fazer esse processo, na maioria das vezes, são os antivirais, alguns medicamentos em tipos de vírus específicos, ou o próprio sistema imunológico. Mas fora isso, como a gente está vendo os estudos avançando em relação à atual infecção, é algo que tem que ser encontrado um medicamento específico que consiga reverter esse processo, o qual o vírus ele está ocasionando na célula, no organismo e, consequentemente, no organismo inteiro. Então, vamos lá para as principais patologias que podem ser ocasionadas por vírus, né? Então, vamos começar aí com o sarampo, né? A doença que ela tem retornado, a gente já tinha conseguido controlar com a vacinação, e devido ao pessoal terem deixado a vacina para depois, né? Ou não terem mais levado na mesma qualidade o acompanhamento de vacinação, infelizmente a infecção, a contaminação pelo vírus do sarampo retornou. Então, apesar de antigamente ser conhecida como uma doença que geralmente atingia crianças, principalmente na idade escolar, mas ela atinge, como nós percebemos e vimos, homens e mulheres em qualquer idade e pode levar a óbito.
Então, é ocasionado pelo vírus morbilivírus da família para, paramyxovírus. O período de incubação é de aproximadamente 2 semanas, tá? Ou seja, 10 dias, 15 dias, tem literatura que usa até 15 dias. Mas, em média, o período de incubação para a pessoa começar a ter os primeiros sinais e sintomas é até 2 semanas. A transmissão, ela vai acontecer de forma direta, de pessoa para pessoa, por eliminação do vírus através das vias respiratórias, gotículas aéreas, de saliva, de espirros, de tosse. É possível também a transmissão por meio de objetos utilizados pelo doente, como xícaras, copos, onde terão saliva, né? E outra pessoa pode ter contato, então, consequentemente, vai adquirir o vírus. Sintomas: aumento da temperatura, que é a hipertermia, pode acontecer tosse seca também, erupções cutâneas, mal-estar, conjuntivite, inflamação da conjuntiva ocular e sensibilidade à luz podem ser alguns dos sintomas. Uma característica importante em relação ao sarampo são as manchas de Koplik. As manchas de Koplik, elas são pequenas lesões vermelhas e irregulares que aparecem geralmente na mucosa bucal. Então, essa mancha, as manchas de Koplik são conhecidas como manchas características do sarampo, como nós podemos ver aqui na imagem. Então, essas são as manchas de Koplik. Forma de prevenção, mediante vacinação da população. Lembrem que a vacina é para prevenir, não para tratar. Então, quem vai conseguir reverter são os antitérmicos, analgésicos, os medicamentos de apoio e o próprio sistema imunológico, tá? Mas em relação a um medicamento específico, nós não vamos ter. A vacinação é justamente para a pessoa produzir células de defesa específicas contra o vírus, para quando a pessoa tiver contato, ela não possa adquirir o sarampo. Porém, se ela não foi vacinada, é claro que vai acabar adquirindo, e aí é um processo até que o organismo consiga reverter. A partir do 9º mês de nascimento é aplicada a primeira dosagem. Uma outra doença ocasionada por vírus é a varíola, né? Então, a varíola é uma doença também já bem controlada devido à vacinação. Com o mínimo, o índice de casos registrados ele é decrescente no nosso país. A transmissão se dá pelo contato direto também, direto com o vírus presente na saliva durante episódios de tosse e espirros. Também pode acontecer contágio indireto, que é homem, objeto, homem, né? Ou ambiente, objeto, homem. Então, de forma indireta também pode acontecer por meio dos fômites. E aí, como sintomatologia, né, corresponde ao início brusco, né, tem um início muito rápido e se manifesta por febre elevada, dores nas costas, lombalgia ou dores no tórax, que é toracolgia, cefaleia intensa, dor de cabeça e vômitos também podem acontecer. Em 3 a 4 dias aparece o exantema característico na face, nos membros e no tronco, que são essas alterações aqui, ó, de pele, tá? Então, ela passa basicamente por 4 fases distintas, que é a fase da mácula, aí vem a fase mácula, pápula, vesícula e pústula. Então, as fases da varíola, ela geralmente corresponde a esses 4 ciclos, tá? Então, começa com a mácula, pápula, vesícula e pústula, tá? A mácula, você nota que é bem pequenininho ainda. Vesícula, né? Pápula, que vai formando ainda como se fossem pequenas bolinhas, né? Posteriormente a vesícula, que já tem uma quantidade de líquido aqui dentro. E, por fim, a pústula, que é quando acontece, ou eles, no popular, murcham, diminuem essa quantidade de líquido, ou se rompe. Se romper é pior porque se torna uma porta de entrada para bactérias. Então, essas pústulas são
agravadas ainda mais quando acontecem as infecções secundárias, que foi o que eu acabei de falar, por bactérias, que aí vai ficar uma ferida aberta, né? Profilaxia ocorre por meio dos seguintes procedimentos: isolar a pessoa doente, a vacinação, que é a forma de prevenção, e utilização de precauções universais, máscara, luva, né, ter o cuidado, fazer higiene das mãos, então são os cuidados de precauções universais. Uma outra doença ocasionada por vírus é a rubéola. Então, a rubéola ela é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo vírus da rubéola, que pertence à família Togaviridae, do gênero Robivírus. Suas principais características são os exantemas com duração de 3 a 5 dias. É uma doença benigna, ou seja, vai ser tratada, é possível ser tratada, mas quando acomete mulheres grávidas, pode infectar a placenta e o feto nos primeiros meses de gravidez. Isso pode ocasionar malformação congênita, defeitos cardíacos no feto, distúrbios oculares e cerebrais graves nessa criança. Então, o homem é o único hospedeiro e as crianças em idade escolar são as principais vítimas. Então, esse é o formato do vírus da rubéola. Os exantemas surgem primeiro na face, couro cabeludo e no pescoço, espalhando-se daí para o tronco, né? Então, você nota vermelhidão, que pode começar aí pelo pescoço, couro cabeludo, até se espalhando pelo corpinho. Então, isso é natural quando a pessoa apresenta a rubéola. A transmissão vai acontecer também de forma direta, do portador com uma pessoa doente. O período de transmissibilidade pode perdurar mesmo depois que ele começar a apresentar essas erupções, tá? Mesmo depois que ele começar a apresentar os exantemas, ainda assim vai estar transmitindo a doença. Então, por meio de contato direto com secreções nasofaríngeas, a forma de prevenção também é através da vacinação tríplice viral, que além de combater a rubéola, também combate o sarampo e a cachumba. A sua eficácia, né, em relação à vacinação é de aproximadamente 95% e é aplicada nas crianças com 1 ano de idade e doses de reforço com 4 e 6 anos de idade. Então, essas são as formas de prevenir a rubéola. Rubéola, sarampo, né? Então, são varíola. Hoje nós já temos vacinas para prevenir esses vírus. É só uma questão de manter essas vacinas em dias, que nós estávamos vendo que a população realmente, por ter deixado a desejar, permitiu com que o vírus do sarampo acabasse retornando, levando a óbito muitas pessoas e infectando muitas pessoas com o sarampo. Uma outra doença ocasionada por vírus é a raiva. Então, a raiva ela é uma patologia que pode ser fatal, pode levar a óbito. Geralmente, esse vírus ele vai ter afinidade com o sistema nervoso, né? Então, esse vírus ele pode acometer diversos mamíferos, selvagens ou domésticos, sendo o cão e o gato os principais responsáveis pela sua transmissão ao homem. Então, há casos cuja transmissão se dá por meio do ataque de morcegos. O agente etiológico é o vírus rábico ou vírus da raiva, pertence à família Rabidoviridae. O período de incubação após o contato com esse vírus é de aproximadamente até 3 meses no máximo. Pode ser só alguns dias, como pode durar 3 meses. Por isso que um dos cuidados que a gente orienta para a pessoa, né, que foi mordida por um animal de rua, ou até mesmo pelo seu próprio animal, de ficar observando os sintomas, porque geralmente os sintomas vão se apresentar primeiro no animal e depois podem se apresentar na pessoa que foi contaminada. Então, a transmissão ocorre por meio de arranhões, lambidas, mordidas e pela presença do vírus na saliva dos animais doentes. Então, sintomas. Existem os sintomas que correspondem à raiva animal e os sintomas que correspondem à raiva humana. No animal, a doença ela vai se manifestar de 2 maneiras, como raiva furiosa e raiva muda. Então, a raiva furiosa
no animal ela vai ter as seguintes características. O animal ele vai ficar inquieto. Isso é bem mais fácil de você notar quando é um animal que você já convive com ele, tendendo a atacar violentamente por qualquer provocação. Então, às vezes você já convive com esse animal, sabe que ele não é violento, e de repente ele se torna um animal inquieto, violento, né? Tende a avançar por qualquer motivo. Então, isso pode ser um sintoma. E acumula uma saliva viscosa no canto da boca. Ainda outros sintomas relacionados a essa raiva furiosa: alteração do comportamento, os olhos vitrificados, né, muito bem abertos, latido em tom rouco ou em uivos, coisas que podem não ser comum para aquele animal que você já conhece, dificuldade em engolir, né, deglutir alimentos e água, e por fim pode ocasionar paralisia e morte. Outra forma de como a raiva ela pode se manifestar no animal é a raiva muda, que às vezes fica até mais difícil da pessoa notar. O animal ele não late e procura lugares escuros para se esconder, como também ele tem sensibilidade à água, tem sensibilidade ao ambiente externo, então algumas ele fica todo o tempo recluso. Na raiva humana, a gente pode dividir em 3 fases diferentes, que é a fase inicial, a fase de excitação e a fase paralítica. Na fase inicial, geralmente isso vai se manifestar como se fosse uma gripe comum, e a pessoa ela vai relacionar. Por isso que é importante, foi mordido por algum animal, observa as alterações no animal. Porque geralmente quando a pessoa começar a sentir, que pode demorar até 3 meses para acontecer, ela vai começar a sentir como se fosse uma gripe comum. Na fase de excitação, aí a pessoa começa a ter alguns sintomas mais específicos: hidrofobia, sensibilidade à água, sensibilidade a ambientes externos, incontinência urinária. Você vê que já vai se agravando os sintomas. Os líquidos causam contrações da musculatura da deglutição e da respiração, e ocorre regurgitação com violência, de forma que a pessoa ela pode broncoaspirar e acabar morrendo afogada pelo próprio vômito. Então, isso é mostrando que aos poucos está comprometendo os reflexos. A última fase, né, a fase paralítica. Então, essa é a fase mais avançada da doença. É caracterizada pelo desaparecimento de convulsões que podem ter acontecido na fase anterior e da inquietude, e pela instalação de paresia, paralisia e asfixia e por fim morte. Então, algumas pessoas conseguem reverter esse quadro porque nós não temos uma vacina contra o vírus da raiva. Em humanos, o que nós vamos ter são os soros, que são as células de defesa, os anticorpos prontos para ajudar o próprio organismo a se defender do vírus, né? Então, é o que nós temos, uma forma de prevenir com que a doença ela avance para essas outras fases. E aí tem pessoas, às vezes, quando a pessoa consegue reverter, ela pode ficar com graves sequelas e às vezes não, consegue se recuperar perfeitamente. Então, a forma de prevenção se dá mediante o controle de cães de rua, imunização da população canina e de outros animais domésticos, limpeza de ferimentos por animais com água e sabão, lembrando que não vai ser suficiente, promoção de vacinação antirrábica e sorologia específica, e realização de notificação, ou seja, comunicação para a vigilância epidemiológica. Então, por hoje, essas são as doenças ocasionadas por vírus. Vou deixar a atividade para vocês estarem tirando as dúvidas de vocês em relação às doenças virais. E, claro, vou deixar o vídeo em relação à forma de replicação do vírus.